Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo 3. Juízes fica logo depois de Josué. Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 3, apenas um versículo, versículo 31. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, para fazermos essa leitura. Juízes, capítulo 3, versículo 31, que diz assim, a palavra do Senhor. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Gostaria que os irmãos repetissem comigo. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com a aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amados irmãos, quando nos deparamos com um texto desse, eu tenho certeza que alguns dos irmãos, talvez até a maioria, mesmo que já leu o livro de Juízes, de repente começou a se questionar: Sangar, quem é esse homem chamado Sangar? Eu nunca tinha visto falar desse homem na Bíblia. É um nome estranho, não é? Pois é, mas existe. É tanto que existe que está aqui registrado no livro de Juízes. Sangar foi o terceiro juiz de Israel. O texto começa dizendo, depois dele foi o segundo, e foi o juiz chamado Eude. Portanto, esse homem realmente existiu e fez uma grande missão colocada pelo Senhor. É muito comum escutarmos pregações, ênfase aos grandes homens bíblicos, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, Paulo, Davi. É comum, mas falar sobre Sangar é uma raridade. Pouco se prega no nome deste homem, mas que saibam, irmãos, que ele teve a mesma importância que teve os grandes homens, porque Sangar, ele cumpriu com a missão dada por Deus, uma missão árdua, muito difícil, matador de homens. Olha que coisa estranha, né? A Bíblia diz em um dos seus mandamentos que não matarás, mas Deus determinou que esse homem matasse 600 filisteus. Foi a missão que Deus passou para ele. E é tanto que foi uma missão ordenada por Deus, que o seu nome está escrito na Bíblia, está registrado. Deus não registraria ninguém dando ênfase a alguém que ele não determinasse que fizesse algo. E ele determinou para Sangar, e ele cumpriu com a sua missão, e cumpriu muito bem. Amados irmãos, o livro de Juízes compreende a narrativa do obscurantismo do povo de Israel. O povo de Israel abandonou a Deus, está em Juízes 2:13. E ao mesmo tempo Deus abandonou esse povo, está em Juízes 2:23. Mas Deus faz barganha com alguém? Ele é moeda de troca? Não, de forma alguma. Deus, por algum momento, abandonou esse povo pela sua crueldade, pela sua falta de obediência, pela sua apostasia, pela sua idolatria com os Baales, em se afastar realmente do Senhor. O Senhor também, por algum momento, deixou que esse povo pagasse duras penas, mas como ele é misericordioso, sempre, tempo em tempo, em um longo período, ele levantava um juiz para que pudesse julgar e proteger o seu povo. E esse período dos juízes compreendeu até a monarquia, da morte do general Josué até a monarquia, a criação dos reis. Foi esse período que foi estendido.
o nome dos juízes deriva justamente das pessoas, dos juízes que ele levantou para a servidão ali do povo de Deus. Lembre-se que o povo vinha de uma grande peregrinação, 40 anos do deserto, desde que saiu do Egito. Esse povo era nômade, não tinha moradia certa. Era acampamentos e acampamentos, peregrinação sobre peregrinação, se acampava em tendas, em barraca, não tinha uma parada certa. Era o sofrimento da pesada mesmo, como diz o ditado popular. Mas até então, chegar ao fim, o estabelecimento do povo de Deus agora tinha um lugar, o povo adentrou na terra de Canaã. O povo agora estava estabelecido. E o livro começa com concessão e acaba com confusão. É justamente o que acontece com vidas insubmissas ao nosso Deus, vida insubmissa. Começa com concessão e acaba com confusão. Esse livro de Juízes, ou seja, a história dos juízes, compreendeu 15 juízes, começando por Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefité, e Ibzan, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Sendo que esses dois últimos, Eli e Samuel, você não vai encontrar no livro de Juízes, e sim vai encontrar no livro de 1 Samuel. Portanto, é um livro que começa com concessão, repito, e acaba com confusão. Porque o homem, quando é desobediente a Deus, ele até pode começar uma vida de concessão, uma vida de bons frutos, mas o final não pode ser bom. Com certeza vai acabar com confusão. E aí o povo de Deus era atacado sempre, porque não tinha um rei que controlasse diretamente todo o tempo, era juízes levantados de tempo em tempo. Quando o amor de Deus era tão grande pelo povo, mesmo ele tendo em algum momento abandonado o povo, tempo em tempo, quando ele via que o povo estava sucumbido nas guerras, nas batalhas, sendo sufocado, sendo maltratado, sendo vencido, ele levantava um juiz para, vamos dizer assim, socorrer o povo de Deus e ao mesmo tempo julgar esse povo. E a Bíblia fala desse homem chamado Sangar. Sangar, no hebraico, ele significa estrangeiro ou desconhecido. Por quê? Porque esse homem ele não era filho de Israel. Ele não era da linhagem de Israel. Ele era filho de Anate, descendente de outros povos. Mas ele criou-se ali juntamente com o povo de Deus, com o povo de Israel. E esse homem era chamado de Sangar. Interessante que em apenas um versículo a Bíblia faz referência a esse homem, entre outros que capítulos e capítulos são destinados, mas apenas um versículo é destinado a Sangar, a não ser a próxima líder, que seria Débora. Essa mulher cita em Juízes 5:6, que nos tempos de Sangar não havia segurança para os habitantes. E Sangar justamente foi um homem levantado por Deus para libertar Israel. Ele tinha algo que chamava muito a atenção, que lemos aqui do texto. Ele tinha uma aguilhada de bois. Os irmãos já ouviram falar o que é que significa uma aguilhada de bois? Era tão somente um instrumento para tocar os bois, para domar os bois. Era uma haste de madeira, mais ou menos 2,5 metros. E na ponta dessa haste tinha um bico de metal ou de ferro, que servia para cutucar ali os bois, domar. Os bois iam puxando os seus carros na estrada e começava a ficar ronceiro. Ele dava aquela espetada no boi, provocava pequenos ferimentos e o boi desenvolvia no seu trabalho. Foi apenas um instrumento. Esse homem era um camponês, era um homem que trabalhava com bois, trabalhava na roça. A única coisa que ele tinha na mão era uma aguilhada, como diz aqui o texto. E como eu falei para os irmãos,
Sangar, que foi o terceiro juiz de Israel, o que ele tinha na mão, tão somente essa guilhada de bois que levou a matar 600 filisteus. Isso não é brincadeira, não. Muitas vezes temos observado na história do cristianismo, na história da Bíblia, que o Senhor deu missões a vários homens para ser cumprida. Missões difíceis, como estamos acostumados a ler, a escutar, mas a missão desse homem foi incrível. Ter que ser matador de homem é uma coisa para ficarmos assim imaginando como foi difícil esse homem cumprir com essa missão. E desses 15 juízes que eu falei agora há pouco, 4 se destacaram mais, que foi justamente Débora, Gedeão, Sansão e Samuel. E o livro de Juízes, ele compreende 21 capítulos, 3 destinados a Jefité, 3 destinados a Gedeão e 4 destinados a Sansão, compreendendo 10 capítulos. Ou seja, quase metade do livro de Juízes é destinado a falar da biografia de apenas 3 homens. E apenas um versículo foi destinado a este homem chamado Sangar. Em apenas um versículo, Deus registrou aqui a sua história. E é uma história fantástica. Se não, vamos ver agora no primeiro ponto da nossa mensagem, que é Deus nos usa da forma como somos. E o tema da mensagem, que eu esqueci de falar no início, é a trajetória de Sangar em apenas um verso. A trajetória de Sangar em apenas um verso. E o primeiro ponto, vamos falar um pouquinho desse assunto. Deus nos usa da forma como somos. Não é dito aqui no livro de Juízes que Sangar era um homem importante, não. Que era um profeta, também não. Era um sacerdote, muito menos. Diz apenas que ele era um camponês, um homem que lutava com gado, lutava com plantação. Podemos inferir que ele era uma pessoa comum, um homem comum, dentre tantos homens que observamos trabalhando lidando na roça, na plantação. Mas esse homem tinha disposição, ele encontrou, mediante todo esse seu trabalho, irmãos, porque não é fácil um homem que trabalha na roça. Eu já disse aqui alguma vez e repito, meu pai trabalha na roça, lutando com bois, com terra, plantações. Ele tem 72 anos, e eu fico cansado só olhando ele trabalhar. Ele não tem tempo para nada. É de 5 da manhã às 18 horas, trabalhando sem parar. É um homem que, o animal, ele precisa de alimento todo dia, o dia todo. O animal não para de comer. Lá na roça, não falta trabalho. Tem homens aqui que trabalham na roça e sabem o que é que eu estou dizendo. Então, esse homem não tinha tempo para nada, mas ele encontrou a disposição de fazer a obra do Senhor. Ele encontrou tempo para pagar essa missão que o Senhor tinha destinado na sua vida. Nos tempos de Sangar, os filisteus atacavam o povo de Deus, pela culpa do povo de Deus mesmo. Por quê? Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, em Canaã, Deus determinou que todos aqueles inimigos de Deus fossem eliminados. E o povo de Deus não eliminou os inimigos, era para ser mortos mesmo. E o povo fizeram barganha com o inimigo, se associaram, se deram em casamento e pagou duras penas por conta disso. E os filisteus, que era um povo, um dos piores daquele povo que existia naquela região, como filisteus, cananeus, amorreus, jebuseus, várias etnias viviam ali na terra de Canaã, mas aí era para ser eliminado e não foram eliminados. Aí o que é que acontece? Nos tempos de Sangar, que não havia segurança para o povo de Israel, as estradas que davam para Israel era vigiada por esses filisteus. Eles saqueavam o povo quando passava, roubavam, matavam. Eram realmente inimigos brutais, super violentos. E Deus levanta esse homem chamado Sangar para combater esse inimigo. Era como se fosse um Zorro da antiguidade. Era um justiceiro.
E com apenas um instrumento chamado aguilhada de bois, esse homem, naquelas estradas, foi eliminando os filisteus. Não foi de uma vez só. Um homem só contra 600, não tem condição de matar de uma só vez. Era aos poucos. Ele foi eliminando aos poucos, da forma que assim o Senhor dava aquela condição de libertar o povo de Deus, porque o objetivo aqui da existência de Sangar era justamente a libertação do povo de Deus, como ele diz no versículo, no finalzinho do versículo que lemos. E também ele libertou a Israel. Foi o objetivo de Deus criar aquele grande guerreiro para libertar Israel. Irmãos, para termos disposição e fazer a obra do Senhor, não é preciso você ter um grande aparato de guerra, não. Não é preciso você ter muitas condições nas suas mãos. Para você fazer a obra do Senhor, ser disposto a fazer a obra do Senhor, não é preciso você estar em uma grande igreja. Do jeito que Deus usa homens para fazer a obra em uma grande igreja, Ele usa naquela congregaçãozinha lá no bairro mais humilde da cidade. Ele usa naquela cidadezinha menor do estado, homens para fazer a obra do Senhor, a sua obra. Basta ter o quê? Apenas disposição. E era o que esse homem tinha, bastante disposição. Não precisamos fazer a obra do Senhor apenas morando, vivendo em uma grande cidade, já que a nossa cidade é uma grande cidade, Campina Grande. Mas se um dia qualquer um de nós estivermos morando, ou Deus destinar para aquela cidadezinha, aquela cidadela, você tem possibilidade de fazer a obra do Senhor, tão somente se dispondo a fazer a obra do Senhor. Deus nos usa como nós somos. Deus usa você da forma que você é, com o instrumento que está nas suas mãos. Agora há pouco eu vi aqui as crianças louvando aqui na frente, crianças inocentes, que ainda não sabem nem o que é instrumentalidade em suas mãos, mas eles já usam as suas instrumentalidades, que é a sua voz, louvando ao Senhor. Glória a Deus pela vida das crianças que louvaram ao Senhor, já estão com a arma na mão, que é a voz, o instrumento para glorificar o nome do Senhor através dos louvores. E fazendo a obra do Senhor, sempre vai ter recompensa, sempre vai ter honra. Lá em João, capítulo 12, verso 26, ele diz: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também está o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai honrará. Portanto, saiba que toda servidão para o Senhor, toda disposição que você tiver para o Senhor, com certeza vai vir a honra, vai vir a glória de Deus, vai vir a bênção de Deus sobre sua vida. E quando eu vejo, me deparo com esse texto, um homem apenas usando uma aguilhada de boi para destruir bandidos, assaltantes, um instrumento simples, na verdade não era nem uma arma, ele tinha um instrumento de trabalho, não uma arma, mas ele transformou aquele instrumento em uma grande arma. É simples você observar na Bíblia, homens que semelhantemente utilizaram de coisas que não eram arma de guerra, semelhantemente a Sangar. Quem o lembra de Davi? Davi, Saul lhe proporcionou armas militares de última geração na época para lutar com o gigante Golias. Espada, lança, capacete, couraça, toda a proteção para enfrentar o gigante. Ele preferiu o que ele tinha nas mãos, uma funda e algumas pedrinhas. Quando eu me lembro de Moisés, a grande arma daquele homem chamado Moisés foi apenas um cajado. Foi com esse cajado, com um pedaço de pau, que Moisés, com a bênção de Deus, abria ali o Mar Vermelho. Não só o Mar Vermelho, mas todo o ministério de Moisés foi com um cajado na mão, uma arma bem simples, um pedaço de pau. José do Egito, para ser um grande líder lá no Egito, ele usou o seu dom de interpretar sonhos. Cada um de nós temos um dom dado por Deus, e esse dom precisa ser colocado em prática. Josué também, para abrir o rio Jordão, ele usou a Arca da Aliança,
não precisou de grande aparato para abrir ali o Rio Jordão. Com apenas a Arca da Aliança, Deus determinou que fosse aberto. O apóstolo Paulo, qual foi a arma que o apóstolo Paulo colocou em suas mãos para enfrentar os inimigos, para pregar o evangelho, para ser o bandeirante do cristianismo? Ele usou o seu conhecimento, o conhecimento que ele tinha dos fariseus, dos romanos, dos gregos, conhecimento secular que foi adquirido pelo apóstolo Paulo, e o Senhor chamou, porque sabia que ele tinha conhecimento, sabia que era um homem que tinha instrução para assim transmitir, praticar aquelas viagens missionárias, abrir aquelas igrejas, simplesmente com o seu conhecimento. Portanto, Deus nos dá arma de todos os tipos. Eu tenho certeza que você tem uma arma na sua mão, belíssima, brilhante, que são os recursos tecnológicos. Nós podemos desenvolver hoje coisas muito mais poderosas do que Sangar usou naquela época. Ele usou apenas um pedaço de pau com a ponta de ferro que cutucava ali os bois. Nós temos tecnologia nas nossas mãos. Podemos produzir muito mais do que Sangar produziu naquela época. Nós temos hoje o Evangelho, essa arma maravilhosa, a Bíblia nas nossas mãos, produzindo palavras transformadoras para que possamos usar. Não é para ficar em casa fechada, é para ser trabalhada. A Bíblia tem que ser surrada, rasgada, amarelada, riscada. Pelo menos as minhas são assim, porque tem que ser usada. É uma grande ferramenta que o Senhor nos dá nas mãos nos dias de hoje. O Senhor nos dá os dons do Espírito. Olha que coisa tremenda, grande e maravilhosa. O Senhor nos dá os dons do Espírito para cada um de nós usarmos o dom, e cada um de nós temos um dom dado por Ele para fazer aquilo que lhe apraz e não a nossa vontade. O Espírito foi colocado na nossa vida, desceu ali do céu, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, ele desceu para habitar entre nós, mas fazer o que lhe apraz, a sua vontade. Mas é um grande dom, um dom maravilhoso que temos em partilhar com todos a obra redentora que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Jesus, quando estava para partir, ele, juntamente com 11 discípulos, ele sabia que ia ser traído, já tinha sido traído, na verdade, sabia que ia ser preso. E os discípulos disseram a ele que tinha 2 espadas. Ele disse que era o bastante. E, na verdade, Jesus sabia que nem ia usar aquelas espadas, porque ele não precisava de armas, de ferramenta, que ele já tinha a grande ferramenta, que era a palavra de Deus, que ele é o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, aquele que sabe tudo, sabia tudo e sabe tudo. Portanto, irmãos, eu não sei o que você tem em mãos como ferramenta para ser usada nos dias de hoje. Como Sangar teve uma aguilhada de boi. Eu não sei se você tem uma espada na sua mão. Eu não sei se você tem uma queixada de um jumento, como Sansão teve. Semelhantemente, matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Eu não sei se você tem nas mãos um frasco de perfume, como aquela mulher pecadora lá no capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36. A arma que tinha nas mãos ali era um frasco de perfume de alabastro, derramou nos pés de Jesus, derramou as suas lágrimas nos pés do Senhor, enxugou com seus cabelos, porque sabia que era uma pecadora e necessitava do perdão do Pai, necessitava estar quebrantada aos pés do Senhor. Foi uma grande arma que ela usou, apenas um frasco de perfume. Eu não sei o que é que você tem em suas mãos. Talvez você tenha alguns peixes, alguns pãezinhos, como Jesus, os discípulos disseram que tinha ali para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Jesus transformou ali aqueles peixes, aqueles pães, e alimentou todo aquele povo. Foi uma arma que Jesus usou na mão, sem precisar até mesmo de violência. A violência que ele propôs através de Sangar, porque aquele povo era inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, ele tem que ser sucumbido, pisado e morto. Foi assim que ele determinou. Talvez você tenha simpatia, atração, pessoa sociável.
Talvez você tenha um grande testemunho para dar esse testemunho de uma grande coisa que Deus fez na sua vida. Tudo isso é uma arma. Precisamos tão somente colocar as nossas armas em ação. Talvez você tenha argumentação, eloquência. Eu vejo tantos jovens aqui dando aula na escola dominical, tantos jovens, os adultos também, pessoas eloquentes que têm sabedoria. Tudo isso é armas que temos nas nossas mãos e precisamos a cada dia estar colocando as nossas armas em prática. E foi o que Sangar fez. Ele usou o que tinha nas mãos. E você, meu irmão, você está usando o que é que você tem nas suas mãos? Precisa sim estar a cada dia usando o que Deus coloca em nossa vida. E no segundo ponto da nossa mensagem é o seguinte: Deus nos usa com aquilo que possuímos. É simplesmente uma continuação do que eu vim falando. Deus nos usa com aquilo que possuímos. Sangar tinha apenas uma aguilhada de bois, era uma arma muito simples, mas suficiente para realizar uma grande tarefa. Com o que ele possuiu, ele avançou para cima dos filisteus. E o que nós possuímos nas nossas mãos, também precisamos avançar, mas avançar para partilhar o evangelho, a palavra de Deus. Precisamos ter essa arma na nossa mão. Na verdade, nós já temos essa arma, precisamos apenas colocar em prática, porque ele não se deteve, ele não se amedrontou, ele encontrou tempo, encontrou disposição para estar combatendo aquilo que Deus colocou ali para que ele pudesse fazer. Você precisa, para você vencer os inimigos de Deus, você tão somente precisa colocar em prática o que você tem nas suas mãos. Deus não quer que você seja um super-homem, uma super-mulher, uma pessoa completamente diferente, não. Ele quer que você seja você mesmo, mas que use aquilo que Ele te deu. Não quer que você seja um super-homem, mas em relação ao pecado, sim. Para deixar o pecado, precisamos ser um super-homem, uma super-mulher, buscar a Deus, trilhar os caminhos do Senhor, ter caráter, ter disposição para vencer os inimigos de Deus. Essa é uma grande arma que o Senhor coloca em suas mãos. Foi assim que aconteceu com Sangar, e é assim que pode acontecer com você. Foi assim que Deus te fez, é assim que Ele te quer, é assim que Ele te ama, e sempre está movendo situações para fazer o melhor para a sua vida e determinar que você tem arma na sua mão e você tem personalidade como esse homem teve. Precisamos valorizar, meus irmãos. Eu fico observando os irmãos do canto cantando, né? Os louvores belíssimos. E quero dizer para os irmãos, continue melhorando a cada dia naquilo que você faz. Nunca queira ser um grande cantor ou uma grande cantora que contagia multidões. O que você está fazendo aqui, meus irmãos, está de bom tamanho. Então, somente se especifique mais, melhore naquilo que você está fazendo, que é assim, com a sua arma, com a sua personalidade, que Deus está te usando para trazer louvores, bendito dado por Deus para a sua igreja. Eu jamais vou pregar igual a um grande pregador, eu jamais vou imitar um homem que contagia multidões através das suas pregações. Eu nunca vou pregar igual o pastor Miranda. O pastor Miranda nunca irá pregar igual a mim, porque cada um de nós temos as nossas ferramentas. Você é você, eu sou eu. E o importante é ser você, como diz assim uma canção secular, com a arma que você tem, com aquilo que Deus lhe deu. Seja e use aquilo que você tem. Eu tenho certeza que como esses homens, essas mulheres da Bíblia encontraram ferramentas para servir o Senhor, cada um de nós estamos encontrando dia após dia ferramenta para estar servindo ao Senhor. E através dessas ferramentas que Deus nos dá, grandes coisas o Senhor ainda irá realizar na nossa vida.
Grande milagre está ainda para acontecer quando você colocar o seu eu em prática, se desprender daquilo que aborrece o Senhor, daquilo que desanima, na verdade, que entristece o Senhor, e colocar o que você tem em mãos em prática. Ninguém é você, melhore em tudo que você pode melhorar e abandone, meu irmão, tudo aquilo que você vê que está prejudicando a sua comunhão, o seu relacionamento com o nosso Deus. Pois bem, esse homem chamado Sangar, esse homem teve uma trajetória brilhante, apesar de ser uma forma cruel, uma forma violenta, mas não é fácil. 1 contra 600, você sozinho combater 600 homens. Hoje, nós precisávamos de vários sangais para eliminar a bandidagem do nosso país, né? Claro que preferimos que seja eliminada através de leis severas, que coloque os transgressores na cadeia, cumpra aquilo que a justiça determina. Mas Deus usou dessa forma, que esse homem estivesse lutando com esses 600 homens para tão somente libertar o povo de Deus. Meus irmãos, por mais que você admire alguém, por mais que você se inspire em alguém, por mais que você siga exemplo de alguém que dá bom exemplo, ninguém é você. Você tem a sua personalidade própria. E você, com certeza, se você ainda não tem, Deus irá colocar arma na sua mão, que você possa desenvolver aquilo que o Senhor colocou nas mãos de Sangar. Sangar tão somente me traz a lembrar um grande missionário chamado William Carey. William Carey, ele nasceu na Inglaterra em 1761 e morreu em Nova Delhi, na Índia, em 1834. Foi um dos grandes heróis da fé. Foi um homem conhecido como o pai das missões modernas. Dificuldade esse homem passou para fazer a missão dada por Deus. Ele viajou da Inglaterra até a Índia, naquela época, de navio. Nada mais, nada menos do que 5 meses navegando por mar afora, levando a sua família contra a vontade da sua esposa. Eles já tinham 4 filhos, a sua esposa estava esperando o 5º. E nesse trajeto de 5 meses, viajando por mar afora, a sua mulher teve um filho dentro do navio, completando ali o 5º filho. Uma situação muito difícil. Ele não recebia recursos, pouquíssimos recursos que eram enviados da Inglaterra, logo pela dificuldade de comunicação naquela época, a distância, era tudo através da água. E esse homem simplesmente passou 41 anos lá na Índia fazendo as missões, que ele foi o pai das missões, foi o pioneiro das missões, foi ele que criou as missões. 41 anos e morreu ali na Índia mesmo. Mas por que é que eu estou trazendo aqui uma aplicação em relação a esse homem chamado William Carey? Ele falou umas frases maravilhosas que me chamou a atenção. Ele disse que a simpatia não vence a ação. O que é que quer dizer isso? Que adianta eu ser super simpático, atraente, nem tanto, né? Mas aqui tem muita gente atraente, muita gente bonita, muita gente simpática. Mas que adianta nós termos essas virtudes todas e se não tivermos ação para servir a Deus, ação para servir a obra do Senhor? Com certeza, Sangar não tinha nada de simpatia, não tinha nada de atração. Era um camponês, um homem ali rude, que lutava com as coisas do campo, mas ele teve ação de servir a Deus, ação de matar filisteu e ser um libertador do povo de Deus. William Carey falou que quando realizamos grandes coisas para o Senhor, esperamos grandes coisas do Senhor. Se você espera algo grande de Deus na sua vida, faça algo para Ele. Faça algo que possa ser grande. Coloque em prática aquilo que Deus te deu. Aquele homem
fez grande coisa para o Senhor, libertou o seu povo. Com certeza ele foi abençoado, porque o seu nome aqui está escrito nesse livro. Se você fizer grande coisa, grande obra para o Senhor, meus irmãos, vocês fizerem, o seu nome não vai poder mais estar escrito aqui na Bíblia, porque a Bíblia ela já está pronta, está confeccionada há muitos anos. Não tem possibilidade de nenhum nome nosso ser inserido mais aqui na Bíblia. Mas uma coisa eu lhe digo, o seu nome vai estar escrito, ou já está escrito no livro da vida, porque você está esperando grandes coisas do Senhor, e também tem um desejo de fazer grandes coisas para o Senhor. Se você não tiver esse desejo, tem esse desejo a partir de agora, de fazer grandes coisas para o Senhor. William Carey falou que Deus se concentra mais na nossa disponibilidade do que na nossa habilidade. Que adianta eu ter tanta habilidade, que adianta eu conhecer a Bíblia, você conhecer a Bíblia, saber pregar, saber louvar, evangelizar, fazer missões, mas sem ter disponibilidade. Você sabe de tudo isso, sabe fazer tudo isso, é uma pessoa eloquente, é uma pessoa que tem desenvoltura, que sabe desenvolver aquilo que Deus tem te ensinado, mas você não tem disponibilidade. Eu preciso ter disponibilidade para o Senhor, para que o meu nome seja inserido ali no livro da vida, para que as grandes bênçãos do Senhor possam chegar aqui na minha vida, na sua vida. Saiba que Deus não tem problemas, Deus tem planos. Ele tem planos na nossa vida, assim como teve plano na vida de Sangar. Sangar que dentre todos aqueles juízes que eu falei, ele, vamos dizer assim, que ele seja o mais esquecido, o obscurecido. Seu nome não é lembrado tanto, mas está escrito. E quando alguém lê e de repente sabe da importância que ele teve para o povo ali no tempo de juízes, nós também podemos ter essa grande importância para Deus, porque nós somos importantes. Você é um ser humano importante para o Senhor. Então, somente esteja colocando isso em prática. Deus nos usa como nós somos. Cada um tem uma determinação a fazer, cada um tem a sua dificuldade, mas também tem a sua virtude. Eu prefiro ficar com as virtudes. A dificuldade na nossa vida sempre ela está passando. E a virtude, cada vez mais que você busca, ela vai produzindo, ela vai crescendo, ela vai ficando em ascensão. E o povo de Deus começou com ascensão e terminou com confusão. Por quê? Porque não tinha uma disponibilidade de servir a Deus. Graças a Deus que temos esse exemplo maravilhoso colocado na Bíblia, de que se tivermos disponibilidade, a cada dia vamos crescer em querer fazer a obra do Senhor, porque na verdade quem cresce nas alturas a cada dia é o Senhor. Nós estamos apenas diminuindo na sua presença, mas colocando em prática tudo aquilo que aprendemos, Deus vai se agradar da obra que estamos fazendo para Ele. Sangar não quis ser outra pessoa, ele não quis ter outra personalidade, ele não buscou aparato de guerra, ele apenas usou uma aguilhada de bois. Ele não colocou máscara, ele mostrou que ele era aquilo, o que estava fazendo. Se é uma coisa que o Senhor odeia, é o camarada ser um defunto maquiado, querer ser aquilo que não é, querer fazer aquilo que não pode. Ele pode fazer aquilo porque Deus deu total condição para que ele estivesse fazendo. Temos que ter, irmãos, em mente que mesmo que sendo fracos, Deus pode nos usar, porque nós sabemos que somos fracos, seres humanos fragilizados, mas é na nossa fraqueza que Deus nos usa, como usou aquele homem. Ele era fragilizado, então somente cuidar de bois, cuidar de plantações, cuidar da roça. O Senhor não usou ele com eloquência, mas usou com a sua ação, com a sua disponibilidade em querer fazer a obra do Senhor. Tantas ferramentas nós temos para fazer a obra do Senhor. Eu estava conversando ontem com a minha esposa e falamos sobre estar ajudando os nossos irmãos doentes, visitações, né? O quanto somos falhos nesse sentido. Muitas vezes esperamos só do pastor, do presbítero, do diácono, e eles também falham.
somos fracos também, somos homens. É uma determinação para toda a igreja estarmos, quando o pastor fraquejar, quando o presbítero fraquejar, quando o diácono fraquejar, as ovelhas, os irmãos estão aí de prontidão para usar a ferramenta que Deus coloca nas suas mãos, em ir visitar um irmão, em estar ajudando o irmão, estar disponibilizando para fazer a obra de Deus, da forma que você compreende, da forma que Deus te dá, a missão que Ele coloca em suas mãos. E saiba que Sangar, com a sua atitude, houve um grande resultado, libertação do povo de Deus, perseverança na vida desse homem. Vamos ler um texto aqui em Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha que coisa importante e maravilhosa. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Faça valer isso, meu irmão. Isso é algo grande, é uma coisa pesada, é uma coisa muito forte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É muita responsabilidade nossa saber que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E ele continua, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Você já se deparou com alguém quebrantado à sua frente? Com alguém sedento de Deus, querendo ouvir alguma coisa de Deus, esperando de você que você coloque algo em prática? Então, o Senhor lhe ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Nunca perca essa oportunidade de, quando um quebrantado estiver na sua frente, você possa produzir para ele. E ele disse mais: enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdades os algemados. Foi o que aconteceu com Sangar. Ele foi colocado para a libertação do povo de Deus, e assim ele fez. Ele libertou o povo de Deus através da bênção recebida por Deus. Mesmo ele sendo fraco, ele pôde usar todo o fortalecimento que Deus colocou em suas mãos para fazer essa missão dada pelo Senhor. Que o exemplo desse homem venha nos quebrantar, que o exemplo desse homem venha a nos fazer uma reflexão. Como é que anda a minha disposição para com Deus? Como é que anda a habilidade que eu tenho e ainda não coloquei em prática? Eu preciso colocar em prática a minha habilidade. Todos aqui têm uma habilidade dada por Deus. Deus quer somente que você esteja usando, porque esse homem foi um juiz que quase não aparece na Bíblia, como os irmãos leram, quase não se fala no nome dele, mas grande coisa foi revelado, porque Deus usou ele como instrumentalidade em suas mãos, e hoje ele quer fazer isso com cada um de nós. Eu tenho que repetir algumas coisas. Coloque a sua habilidade em prática, peça a Deus para ter disposição, não só de vir à igreja. Essa disposição de vir à igreja, ela deve ser é uma obrigação nossa de estar na igreja cumprindo com os nossos louvores, com as nossas orações prestadas ao Senhor. Mas eu preciso ter essa habilidade no dia a dia. Eu preciso me espelhar, até mesmo num homem como esse que matou 600 pessoas. Deus não está mandando hoje ninguém matar ninguém. Não existe mais isso, ele mandar matar ninguém. Mas ele quer que você coloque a sua disponibilidade em prática. Sangar hoje está sendo relembrado. Quem sabe, né, se daqui a alguns anos nós também não estejamos sendo lembrados através de uma grande obra feita para com o Senhor. Você acha impossível
seu nome ser lembrado um dia em ter feito uma grande obra para o Senhor? Pode ser difícil, mas impossível não é. Que esse homem, talvez ele nem conhecesse a Deus, mas Deus arrancou ele ali do seu trabalho braçal, do seu trabalho com animais, com bichos brutos, e colocou para fazer a sua obra, colocou para fazer aquilo que o povo de Deus deixou de fazer, que era eliminar os inimigos de Deus. Nós temos uma guerra nos dias de hoje, de também eliminar os inimigos de Deus, eliminar a apostasia, eliminar a incredulidade, eliminar a falsidade, eliminar a falta de caráter na nossa vida, eliminar bastante coisas que têm desagradado ao nosso Deus. Para concluir, meus amados irmãos, eu quero tão apenas que os irmãos se concentrem, cada dia mais eu peço que os irmãos se concentrem nessas palavras benditas que o Senhor nos colocou através desse livro de Juízes, que tiveram ali grandes homens que fizeram a obra do Senhor com falhas, mas eles se dedicaram, tiveram muita força em fazer a obra do Senhor, como os próprios Sansão. Todos conhecem a trajetória de Sansão, a trajetória de falha, de pecado, mas de remissão, começando com um juiz chamado Otoniel, que foi o primeiro de Israel, foi o primeiro a libertar o povo de Deus também, e teve a história na sequência. Um grande homem como Gideão, que foi o anão da sua família, era o menor de todos, era o menos provável que fosse um grande guerreiro, um grande homem para a libertação do povo de Deus, e ele foi um grande homem para a libertação do povo de Deus. Precisamos, irmãos, meu desejo é que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar, porque quase todo dia nós choramos. Quando não choramos com lágrimas, choramos com sentimento. Mas mesmo nas suas lágrimas, mesmo na hora do choro, que você seja alegre. Meu desejo é que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. A cada dia o tempo está passando aos pouquinhos, nós vamos envelhecendo. Mas o meu desejo é que seu espírito seja sempre jovem, mesmo com o passar do tempo. Meu grande desejo é que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer, mesmo quando a chuva não vier, que tenhamos esperança. Meu desejo, meus irmãos, que você não deixe de sonhar, mesmo quando vier o fracasso. E sempre o fracasso também bate na nossa porta, mas nunca deixe de sonhar, mesmo quando você fracassar. Lute pela sua vida, valorize a sua vida, que você é um ser humano importante para Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.